Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats. O ritmo é de final de temporada e também de final de década. A gente preparou um levantamento com os grandes clássicos do futebol brasileiro desde 2010, lá no comecinho da década, até agora, até 2019, o fechamento da década. Ficou muito bacana e a gente traz o resultado com exclusividade para vocês. Antes de mais nada, a gente vai explicar para vocês os critérios dos clássicos escolhidos. A gente sabe da imensidão do Brasil, a quantidade de rivalidades que existem, mas ficaria impossível trazer todos os clássicos aqui. A gente pegou um recorte de todos os clássicos que tenham ocorrido pelo menos 8 vezes na Série A do Brasileirão. Então esse foi o recorte que a gente pegou e esses foram os times que acabaram entrando nesses clássicos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro e Atlético, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio e Inter, Bahia, Vitória, Atlético Paranaense e Coritiba. Esses são os 16 times, esses são os 16 clássicos, os times de São Paulo e do Rio de Janeiro com mais clássicos do que os outros, porque existem mais times na região. Mas então vamos lá, vamos começar a falar desses clássicos. E a gente ainda vai lançar um complemento desse levantamento, incluindo aí sim 30 times. A gente vai colocar lá nas nossas outras redes sociais. Aproveitando, se você ainda não segue a gente lá, corre para se inscrever no Instagram, no Facebook, no Twitter. Todos os links vão estar aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube também, aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e para sentar o dedo no like, é importantíssimo pra gente. E logo de cara a gente vai saber quem é freguês de quem. A gente levantou aqui os melhores aproveitamentos em clássicos nessa década. E começando aqui com a sexta posição, Palmeiras e São Paulo, um clássico aí que recentemente essa freguesia tá até ampliada, a gente vai falar um pouco melhor disso. Mas o Verdão teve o dobro de vitórias no período. Em 30 jogos foram 14 vitórias do Palmeiras, 7 do São Paulo e 9 empates. Falando desse retrospecto recente, se você cortar da metade da década para frente, de 2015 até 2019, o aproveitamento do Palmeiras aumenta muito, 72% de aproveitamento, com 11 vitórias do Palmeiras e só 2 do São Paulo em 17 clássicos. Essa freguesia tá bem consolidada do Palmeiras em cima do São Paulo. Se pegar o retrospecto só no Allianz Parque, fica ainda pior pro São Paulo. O São Paulo ainda não conseguiu vencer o Verdão no novo estádio do Palmeiras e o Verdão já aplicou algumas goleadas, mas isso é papo para daqui a pouco, quando a gente for falar das maiores goleadas, falar dos melhores ataques, das melhores e piores defesas. Mas enfim, como consolo para o São Paulino, fica a classificação na semifinal do Campeonato Paulista de 2019 nos pênaltis, né? O São Paulo não chegou a vencer o jogo, mas conseguiu eliminar o Palmeiras nas penalidades máximas. Vamos lá para a quinta posição? Quem aparece na quinta posição é a soberania do Flamengo em cima do Fluminense. Foram quase 57% dos pontos conquistados, com 19 vitórias do Fla, 13 empates e só 9 êxitos do Fluminense. Só em 2019 o clássico foi disputado 6 vezes, com 3 confrontos de mata-mata. No retrospecto da década inteira, 8 mata-matas com certo equilíbrio. 5 classificações do Fla, incluindo a do título carioca em 2017, e 3 classificações do Fluminense. E na quarta colocação o Palmeiras volta a aparecer, mas dessa vez como freguês do Corinthians. No derby paulista, um dos maiores clássicos do país, foram 15 vitórias do Corinthians contra só 7 do Palmeiras, mais do que o dobro de vitórias para o Corinthians. Na gangorra do derby, o Timão chegou a ficar sem perder do maior rival por 10 jogos entre 2011 e 2015. Nos novos estádios, o Corinthians soma mais vitórias que o Palmeiras na Arena Corinthians e no Allianz Parque. Em casa, são 5 vitórias e 3 derrotas. Fora de casa, jogando no Allianz, 4 triunfos do Corinthians e só 2 derrotas. Destaque para o título do Campeonato Paulista de 2018 do Corinthians na casa do rival, que já tinha eliminado o Corinthians na Arena numa semifinal do Paulista lá em 2015, ambas as decisões nos pênaltis. Vamos lá para o terceiro colocado, chegando no pódio aqui das freguesias, o São Paulo aparece mais uma vez e dessa vez sendo freguês do Santos. O Peixe tem retrospecto bem favorável, com quase 58% de aproveitamento em 37 clássicos. Na Vila Belmiro a força do Peixe fica ainda mais evidente. 11 vitórias e só 2 derrotas em 19 jogos, com nada mais nada menos que 4 vitórias por 3-0 do alvinegro praiano. Nos 5 mata-matas disputados pelas equipes, 5 triunfos do Santos. O Santos se classificou
todas as vezes. Situação do São Paulo a gente já começa a ver aqui nos clássicos, não é nada boa. Mas nada é tão ruim que não possa piorar ainda mais. O São Paulo aparece também na segunda colocação do ranking, dessa vez no majestoso no clássico contra o Corinthians. Timão teve 20 vitórias e só 9 derrotas contra o rival. E nos mata-matas, mais uma vez a fragilidade do São Paulo fica bem exposta. Foram também 5 confrontos de mata-mata entre Corinthians e São Paulo e 5 classificações do Corinthians. Ou seja, juntando Santos e Corinthians contra o São Paulo, foram 10 mata-matas e 10 triunfos dos rivais contra o tricolor. Situação bem preocupante. Nesses mata-matas de majestoso entram o título do Campeonato Paulista de 2019, o título da Recopa de 2013 e 3 eliminações em semifinais de Campeonato Paulista. E na Arena Corinthians o Timão também manda. Foram 9 vitórias e 3 empates em 12 confrontos. São Paulo não venceu no Allianz Parque e não venceu na Arena Corinthians. E para fechar a conta das freguesias, o único confronto que o vencedor tem mais de 60% de aproveitamento contra o rival, Vasco e Fluminense. O Vasco venceu o triplo de vezes que o Flu no Clássico dos Gigantes. 18 vitórias vascaínas contra só 6 do Flu. O Cruz Maltino não sabe o que é perder do rival há 10 clássicos. Mesmo período de invencibilidade que o Vasco ostentou de 2012 até 2015. Na série atual são 7 vitórias do Vasco e 3 empates, incluindo o título da Taça Guanabara em 2019 e as vitórias na semifinal do Campeonato Carioca de 2018. Foram 2 sequências de 10 jogos sem perder em 34 confrontos. Esse é o tamanho da freguesia recente do Fluminense contra o Vasco. O Vasco tá mandando nesse clássico. Bom, o top 6 está finalizado e agora a gente traz para vocês os clássicos mais equilibrados da década. A gente separou aqui 3 confrontos que o maior vencedor teve uma diferença de apenas uma vitória em relação ao seu maior rival. O clássico que mais vezes aconteceu nesse período, Atlético Mineiro e Cruzeiro, foi um dos mais equilibrados. Em 49 confrontos, 18 vitórias do Galo e 17 vitórias do Cruzeiro. Nos 9 mata-matas disputados, o equilíbrio fica ainda mais evidente. 5 classificações para o Cruzeiro, 4 classificações para o Galo. E aí o destaque vai para 2 títulos mineiros e um título de Copa do Brasil do Atlético Mineiro em cima da Raposa. E do lado do Cruzeiro, 4 títulos do estadual em cima do Galo nos últimos anos. O clássico Grenal também é um dos mais equilibrados de todos, 14 vitórias do Inter, 13 vitórias do Grêmio. Nas 5 finais de Campeonato Gaúcho disputadas pelas equipes, 3 títulos do Internacional e 2 títulos do Grêmio. O Grêmio levou o primeiro e último da década. Lá em 2010 o Grêmio foi campeão e em 2019 também. Já o Colorado faturou os títulos de 2011, 2014 e 2016, o ano que o Sacha dançou aquela famosa valsa de 15 anos que acabou tendo efeito reverso, né? Era pra dar uma zoada no Grêmio que não tinha título de expressão, de lá pra cá, desde que o Sacha dançou a valsa, o Grêmio levantou Copa do Brasil, Libertadores e Recopa. E o último clássico aqui que a gente destaca, com diferença de só uma vitória para cada lado, é o clássico da amizade, como é chamado o confronto entre Vasco e Botafogo. 14 vitórias para o Cruz Maltino, 13 vitórias para o Fogão, e o destaque aqui fica pelo número de gols marcados pelas equipes. Os exatos, 48 para Vasco e 48 para Botafogo. Clássico sempre muito acirrado. E no clássico Bavi a diferença não é de só uma vitória, é de 2, 16 vitórias pro Vitória e 14 triunfos pro Bahia, que o torcedor do Bahia não gosta que fale vitória. Mas o equilíbrio nesse Bavi ao longo de toda a década também merece ser destacado, cada hora é fase de 1. Mas a sequência atual do Bahia, de 12 jogos seguidos sem saber o que é perder do seu maior rival, é a maior de todo o século. O Bahia tá com uma sequência aí muito boa contra o Vitória. E aí no meio desses 12 confrontos entra até aquele jogo que terminou antes, porque o Vitória já tinha tido 5 jogadores expulsos, o jogo terminou com 11 minutos de antecedência e o Bahia foi declarado o vencedor da partida. A gente destacou esse equilíbrio numa espécie de gangorra aí, cada hora a fase é de 1, porque o Vitória já carregou também 2 sequências bem grandes aí de jogos sem perder para o Bahia. De 2014 a 2016, o Vitória ficou invicto por 8 jogos, quebrando uma sequência dos exatos 8 jogos de invencibilidade do Bahia de 2013 a 2014. Logo no período anterior, eram 9 partidas seguidas do Vitória sem perder. Por isso que a gente falou que realmente é uma gangorra aí.
Cada hora um tá levando a melhor no clássico, esse gráfico ajuda a mostrar bem isso. Aqui um domínio aqui do símbolo do Vitória, depois aparece o Bahia aqui sem saber o que é perder, depois o Vitória de novo e nessa série recente o Bahia voltou a ser mais vitorioso. Bom, a gente já falou bastante da maior parte desses clássicos, agora a gente traz um resumão aqui para você ver o desempenho exato do seu time contra os rivais. Todos os 16 clássicos levantados estão aqui na tela e você pode dar um pause aí no vídeo para poder checar melhor. Vai estar nas nossas redes sociais também, você pode checar lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas aqui está um saldão final para mostrar realmente quais são as maiores diferenças, quantas vitórias, quantas derrotas cada um time teve no período. A gente falou bastante do desempenho em geral, agora a gente vai falar especificamente de gols. A gente pega aqui para vocês as maiores médias de gols marcados em todos esses 16 clássicos. Começando aqui pelas maiores médias de gols feitos, tem o Santos contra o São Paulo com uma média de 1,65 gols por jogo, muito empurrado por alguns 3-0 aí que tiveram nesse retrospecto recente, o Santos ganhando de 3-0 4 vezes lá na Vila Belmiro. E aí o Flamengo vem logo atrás com 1,59 gols contra o Flu e o Corinthians completa o pódio com 1,49 gols contra o São Paulo no Majestoso. A lista ainda tem o Vitória contra o Bahia, o Palmeiras mais uma vez contra o São Paulo, o Atlético contra o Cruzeiro e o Vasco e o Botafogo, que tem a exata mesma média de gols feitos, como a gente já tinha visto na tela anterior. Bora para as defesas mais sólidas agora então? Jogando contra o São Paulo, a defesa do Palmeiras é realmente aquela que ninguém passa, como já diz o hino aí do Verdão. Nos clássicos aí contra o São Paulo, como a gente já viu nas telas anteriores, o Palmeiras tem um grande domínio e sofre só 0,83 gols por jogo, defesa muito sólida. Com uma marca quase igual, aparece a defesa corintiana contra o próprio Palmeiras, que acaba tendo muitas dificuldades em vazar a meta do Corinthians, 0,84 gols por jogo. Na sequência, o Flamengo mostra muita solidez contra o Vasco e contra o Botafogo, e a lista ainda tem o Vasco contra o Flu, Santos contra o Corinthians e fecha com duas médias de exatos 1 gol por jogo, o Corinthians contra o São Paulo e o Grêmio contra o Inter. A fragilidade do São Paulo nos clássicos já está bem exposta e um número que carimba esse é a questão do saldo de gols. Contando os 16 clássicos do nosso levantamento, São Paulo tem os 3 piores saldos de gols. Menos 0,6 contra o Palmeiras, menos 0,57 contra o Santos e menos 0,49 contra o Corinthians. São Paulo está se dando mal contra todos os rivais. O time ainda não conseguiu vencer Corinthians e Palmeiras nos novos estádios e no Allianz Parque tem uma marca que é desesperadora. O São Paulo sofreu mais gols, 24 gols sofridos, do que conseguiu acertar de finalização contra o alvo do Palmeiras ao longo de todos os jogos. Foram 24 gols sofridos e 23 finalizações certas do tricolor. Tá difícil demais pro São Paulo em clássico. Para passar a régua agora nessa questão dos gols, a gente mostra os clássicos com mais gols e menos gols somados, é isso, incluindo os dois times. Se você quer ver gol, o Fla-Flu é garantia de sucesso, 2,83 gols por jogo no Clássico Carioca. Santos e São Paulo, Bahia e Vitória e Cruzeiro e Atlético completam o top 4. Na lista dos jogos com menos gols, o Derby Paulista aparece na primeira colocação com só 2 golzinhos por confronto. E agora é hora de falar das maiores goleadas na década, aqueles jogos que vão ficar marcados para sempre na história, tanto do lado vencedor quanto pro lado perdedor. A gente separou aqui 5 jogos que tenham tido uma diferença de pelo menos 5 gols. E na quinta posição aparece o Corinthians contra o São Paulo no Brasileirão de 2011. Lá no comecinho do campeonato, ainda sexta rodada, o Corinthians aplicou 5-0 no tricolor. Vamos lá para o quarto colocado aqui das maiores goleadas? Mais um 5-0, dessa vez o 5-0 do Grêmio contra o Internacional no Brasileirão de 2015. Naquele jogo do fato novo, né? Se você não lembra dessa história, o Diego Aguirre tinha sido demitido às vésperas do Grenal sob a alegação de que o time precisava de um fato novo para o clássico. Tá aí um jogo que vai ficar marcado eternamente na cabeça de gremistas e de colorados. Vamos para a terceira posição, mais um jogo histórico aqui, Cruzeiro 6, Atlético Mineiro 1, Brasileirão de 2011, na 38ª rodada. Lutando desesperadamente para fugir do rebaixamento no Brasileirão de 2011, o Cruzeiro recebeu o Galo na última rodada do campeonato.
O resultado? 6-1 para a Raposa, a maior goleada da equipe contra o Galo em toda a história do clássico. Na segunda posição, mais um majestoso São Paulo aparecendo aqui constantemente com marcas negativas, e o Corinthians fez 6-1, foi o jogo da festa do título do hexacampeonato brasileiro do Corinthians lá em 2015 na 36ª rodada. Corinthians foi para esse jogo sem responsabilidade nenhuma, já tinha confirmado o título do Brasileirão e foi a campo sem compromisso com uma equipe praticamente inteira reserva, mas que foi o suficiente para humilhar o São Paulo com um histórico 6-1, fora o baile em Itaquera. E na primeira colocação, a maior goleada entre todos esses jogos, a única, com 6 gols de diferença, Botafogo 0, Vasco 6, a maior goleada sofrida pelo Botafogo no estádio Newton Santos, e foi lá no Carioca de 2010, no comecinho do campeonato, terceira rodada, um dos primeiros clássicos da década. O Vasco visitou o Botafogo lá no Engenhão e com hat-trick de Dodô, 2 gols de Felipe Coutinho e 1 gol do Léo Gago, o Vasco fez sonoro 6-0 no Fogão, aí jogo para ficar marcado na eternidade. E para completar as goleadas nos clássicos, a gente traz também os confrontos com 4 gols de diferença, só para passar rapidinho aqui, mas o destaque vai para as 3 goleadas do Vitória em cima do Bahia, jogando como visitante, né? No Baiano de 2013, que foram 2 jogos, a final que foi 7-3, o clássico aqui com o maior número de gols registrados, 10 gols marcados nesse clássico. Teve também o 5-1 na Copa do Nordeste e o 5-1 também no Campeonato Baiano de 2013. Ainda tem aqui Santos e Corinthians, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Botafogo e Vasco. Todos esses últimos aqui com placares de 4-0, tirando o Corinthians aqui, né? Esse Santos e Corinthians, Santos 5, Corinthians 1, lá no Paulistão de 2014. Que nostalgia falar de todos esses clássicos, hein, galera? Bora fechar a conta? A gente já falou bastante, falou de várias características dos jogos, agora vamos descobrir quem efetivamente foi o rei dos clássicos em toda a década, quem teve o melhor aproveitamento entre todos esses 16 times. E a gente juntou todos os clássicos aí de cada equipe para descobrir o aproveitamento final das equipes. Nos casos dos clássicos de São Paulo e de Rio de Janeiro, entram os 3 clássicos para cada time, né? Porque são 3 clássicos por time nesses estados. Então bora lá, vamos começar pela parte de baixo da tabela, pelos 4 piores aproveitamentos. Como não poderia deixar de ser, o São Paulo teve o pior aproveitamento em clássicos na década. Levando a pior contra os 3 maiores rivais, o tricolor conquistou apenas 33% dos pontos, um desempenho péssimo. Bora lá para a segunda linha aqui, a segunda prateleira dessa nossa lista. Parece o Bahia, com os mesmos 42% do Grêmio, mas com uma vitória a mais, por isso que a gente coloca o Bahia em 12º. Lá em 11º vem o Botafogo, com quase 43% de aproveitamento. Na 10ª colocação, o Palmeiras, com 44%, 34 vitórias, 27 empates e 37 derrotas. E o Cruzeiro aparecendo aqui em 9º, com também 44%, uma marca bem próxima do Palmeiras. Chegando aqui na parte de cima da tabela, os 8 melhores colocados, o Internacional, o Atlético Mineiro e o Vitória aparecem aqui, muito por terem levado a melhor nesses acirradíssimos clássicos aí, a gente falou bastante de como esses jogos foram equilibrados. Na primeira prateleira de todas aqui, os times que têm melhor aproveitamento, todos os que têm aproveitamento acima de 50% dos pontos. Santos em 4º lugar, com 51%. O Corinthians aparece na 3ª colocação com 52%, com 47 vitórias, 35 empates e 31 derrotas. O Coritiba aparece aqui na vice-liderança no solitário clássico contra o Furacão. A gente não colocou aqui o clássico entre Coritiba e Paraná, Atlético Paranaense e Paraná, porque não chegou em 8 disputas no Brasileirão da Série A. Coritiba aparecendo muito bem aqui com 16 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. E o rei dos clássicos é o Flamengo, com 48 vitórias, 49 empates, 26 derrotas só, né? Uma marca muito pequena aí, comparada aos 123 jogos
que o Flamengo teve na década, os 123 clássicos, 52,3% de aproveitamento pro Mengão, mais um título aí, né? Um título entre aspas, até importante colocar aqui, mas mais uma marca muito importante que o Flamengo conquista nessa temporada. Óbvio, ao longo de toda a década estão aqui os jogos, mas fechando a década agora em 2019, mais uma marca pro torcedor rubro-negro ficar feliz da vida. Sim, o Flamengo foi o rei dos clássicos na década. E aí, galera, fim de papo na nossa análise dos clássicos na década. O que você achou do nosso levantamento? Tá liberado tudo nos comentários, elogios, críticas, sugestões, provocar o rival e por aí vai. Se você curtiu o nosso vídeo, não deixe de dar o seu joinha aí, dar o seu like, que é fundamental pra gente crescer cada vez mais. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. Lembrando que boa parte aqui do nosso levantamento a gente usou como ferramenta de busca o site OGol, que é uma bíblia aí do futebol, realmente tem todos os números, é um site realmente incrível, a gente recomenda demais. Vai deixar aqui na descrição. E a gente fica por aqui, mas volta nos próximos dias com mais análises para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!